8 atos de violência que infelizmente ficaram famosos no mundo do futebol. O primeiro caso é uma das cenas mais revoltantes, chocantes e nojentas, assim, realmente covardes que eu já vi na minha vida, porque ao contrário de outros itens que vão estar nessa lista, que pelo menos a agressão foi feita de frente pra pessoa, né, a pessoa viu que ia ser agredida, nesse caso não, nesse caso foi por trás, na maldade mesmo. Foi no jogo Real Madrid contra Getafe em 2009, o camarada Casqueiro do Getafe invadiu a área e foi derrubado pelo Pepe, né, o zagueirão português lá do Real Madrid na época, empurrou o Casqueiro caiu no chão e o Pepe simplesmente esqueceu da bola, ficou indignado, deu uma bica nas pernas do cara por trás e depois um chute nas costas do maluco com as travas da chuteira. O cara tava caído no chão, né, um lance assim, uma covardia extrema. Por esse lance, ele levou um banimento de 10 jogos aí lá na Espanha, né? O que eu achei, assim, muito pouco. O cara foi, tipo, um ato de violência extremo, né? 10 joguinhos apenas. E logo depois ele disse alguma coisa tipo assim: me sinto muito triste e muito desapontado comigo mesmo. As únicas palavras que eu consigo achar agora são de desculpas para os jogadores e suas famílias, para os fãs e os meus companheiros de equipe. O Pepe disse que assistiu o lance, né? Várias e várias vezes e que ele não consegue se reconhecer lá. Que ele meio que, tipo, surtou, pirou, e quando ele viu, ele já tinha feito a cagada, sacou? Em 2020, ele chegou perto de repetir um lance desse. Era Porto contra Manchester City pela Champions League. Ele derrubou o Sterling, fez uma falta no Sterling, o Sterling caiu no chão, e ele partiu pra cima do Sterling, meio que arrastando o Sterling com o joelho. Tá ligado? Ele ficou indignado de novo, parecia que ele ia pirar, mas talvez ele tenha conseguido se controlar no último momento e parar a agressão por ali, não ir mais longe, né? O próximo item da lista é provavelmente o lance que tirou o Brasil da Copa de 2010. Era quartas de final daquela Copa, o Brasil jogava contra a Holanda e tinha acabado de tomar a virada pra 2-1, né? Então o Brasil precisava de todas as suas forças, de toda a sua qualidade dos jogadores ali pra conseguir empatar o jogo ou virar novamente, até que aos 73 minutos de jogo, o Felipe Melo derrubou o Robben e inexplicavelmente logo depois ele chega e pisa, claramente de propósito, na coxa do Robben com as travas da chuteira. E aí o Felipe Melo foi expulso direto, o Brasil foi eliminado daquela Copa naquele jogo pra Holanda e muita gente, ele foi amplamente considerado como o principal vilão daquela eliminação, né? E talvez tenha sido, vai saber se o Brasil com 11 em campo não teria conseguido empatar, não sei. Curiosamente, o Felipe Melo, anos depois, disse que tinha tudo certo, acertado pra ir pro Real Madrid. Ele jogava no Juventus naquela época e acabou que a transferência pro Real Madrid foi por água abaixo justamente por causa desse ato de violência. O Real desistiu, falou: não, um cara desse aqui não vai rolar, velho. E o pior é que depois que esse lance aconteceu, o Felipe Melo deu uma declaração horrível, mano. Horrível, sinceramente, assim, de alguém que, pô, tem algum parafuso a menos, não é possível, velho. Olha o que ele falou: o Robben continuou jogando. Se eu quisesse ter machucado ele, ele teria saído de campo. Eu tinha força suficiente para quebrar a sua perna. Por falar em Copa do Mundo, Suárez e as mordidas. Que coisa maluca, né? A primeira mordida que o Suárez deu foi jogando pelo Ajax num clássico contra o PSV, quando tava rolando ali uma discussão generalizada no meio do campo. Ele chegou assim do nada, mano. Meteu um mordidão ali no pescoço do Bacal, que era o jogador do PSV na época, o que fez ele pegar 7 jogos de suspensão e no final da partida ele saiu abraçado com o Bacal, rindo. Então acho que o cara que foi mordido rapidamente perdoou a mordida, apesar de ter sido... Mano, quem é que morde alguém do nada? Aí num cara todo suado no meio de uma partida de futebol, velho. A segunda mordida foi em 2013, quando ele jogava pelo Liverpool num clássico contra o Chelsea. Ele tava disputando a bola com o Ivanovic e o Ivanovic tirou a bola, e conforme a bola ia pra longe, o Suárez simplesmente agarrou o braço do Ivanovic e deu mais um mordidão, velho. Ele pegou um banimento de 10 partidas por essa segunda mordida e pediu desculpas aí pelo seu comportamento deplorável, né? Parecia bem arrependido e tal. Isso em 2013. Até que, apenas um ano depois, em 2014, Copa do Mundo no Brasil, né? O Uruguai enfrentava a Itália e o Suárez estava sendo marcado pelo Chiellini no meio da área. A bola tava bem longe, tava sendo disputada lá no canto, né? Mas o Suárez ali naquele enrola com o Chiellini, do nada, mano, chegou, virou assim e deu um crau, mordeu o ombro. Ai, muito engraçado, cara. É horrível, mas é engraçado, né? Mordeu o ombro do Chiellini, do nada, velho. E essa foi a pior mordida, na minha opinião. Por quê? Porque é a terceira vez que ele comete o mesmo ato maluco dentro de campo. Foi apenas um ano depois de ele fazer isso na Premier League e pedir desculpas, tudo chorão e tal. E o pior de tudo, ele morde o ombro do Chiellini e cai no chão botando a mão no dentinho.
como se ele tivesse levado uma porrada na boca, velho. É muita cara de pau, né? Talvez o ombro do Chiellini fosse muito duro, né? Aí ele ficou com dor nos dentes. Por essa última mordida, o Suárez foi banido do futebol por 4 meses. E ele disse depois que se arrependeu muito, que chorou muito porque a transferência pro Barcelona estava sendo negociada naquela época. E ele achou que, assim como o Real Madrid cancelou lá a transferência do Felipe Melo, ele achou que ia ser cancelada a transferência dele pro Barça. Mas o Barça acabou contratando ele, o resto é história. E uma forma de conter e parar com essa violência toda é deixar um like no vídeo, porque segundo cientistas especializados e estudiosos, a cada like no vídeo a gente se aproxima mais da paz mundial. Então faça a sua parte. E temos mais um lance da lista envolvendo a Itália numa Copa do Mundo, né? E obviamente que eu tô falando da final da Copa de 2006, França e Itália, quando o Zidane ficou puto da vida com o Materazzi, virou pro cara, não quis nem saber das consequências, deu uma cabeçada no meio do peito do Materazzi, um dos lances mais históricos da história da Copa do Mundo, né? Um lance que virou estátua e tudo. E a França acabou perdendo aquela final pra Itália, né? Todo mundo sabe. E aí o que aconteceu foi que anos depois o Materazzi, que levou a cabeçada, né? Disse o que ele falou pro Zidane. Ao menos nas palavras dele, né, segundo ele disse que ele e o Zidane vinham se pegando durante a partida, tendo vários ali encontros, pegadas, chegadas junto e tal, até que na terceira vez que isso aconteceu, ele reclamou e o Zidane respondeu: "Depois eu te dou minha camisa". E aí o Materazzi disse: "Eu preferia ter a sua irmã do que a sua camisa". Uma fala completamente absurda e imbecil, né, do Materazzi, que se defendeu. Ele falou assim: "As minhas palavras foram estúpidas, mas não mereciam aquela reação. Em qualquer bairro de Roma, Nápoles, Turim, Milão ou Paris, você ouve coisas muito piores". Como se isso fosse uma justificativa, né? Mas enfim. O Zidane se desculpou com os torcedores franceses, falou que não foi um bom exemplo e tal, mas ele nunca se desculpou com o Materazzi. Ele já falou várias vezes que não se desculparia, porque ele acha que o Materazzi é realmente um escroto, né? Ele chegou a falar assim: "Se fosse o Kaká, um cara normal, um cara bom, com certeza eu teria pedido desculpas, mas não pra esse". No caso, pro Materazzi, né? Então isso aí é um lance que vai ficar pra sempre guardado nas nossas memórias. E a rixa Zidane e Materazzi também, pelo jeito, vai durar até o dia que eles morrerem, né? Por falar em Itália, lá em 2010, num clássico da Roma contra a Inter, o Balotelli, que jogava na Inter, pegou a bola, foi ali na ponta esquerda, tava tentando driblar os marcadores, tinha 3 caras em cima dele, e um dos caras que tava vindo pra cima tentar roubar a bola era o Totti. Só que o Totti, em vez de botar o pé na bola, ele simplesmente deu um chutaço completamente absurdo, animal, velho, no meio do Balotelli, mal intencionado, foi pra quebrar o cara mesmo. E obviamente foi expulso na hora, né? O Balotelli é uma figura incrível, sempre aparece nos vídeos aqui, e ele é muito polêmico, faz um monte de besteira, mas nesse caso, obviamente, que ele foi uma vítima, né? Ele tinha apenas 19 anos. E o Totti, depois de muitos anos aí, veio e explicou aquele ato de violência contra o Balô, né? Olha o que ele disse: "Meu chute no Balotelli, ele provocou a gente por anos. Ele me insultava e insultava os fãs da Roma. Foi uma falta horrível, eu fiz apenas para machucá-lo. Mas, estranhamente, os jogadores da própria Inter não me confrontaram. Enquanto eu saía do gramado, o Maicon até me cumprimentou. O sentimento é de que até mesmo entre seus companheiros, Balotelli causava irritação. De fato, o Maicon dá uma cumprimentada no Totti quando o Totti tá saindo depois de ser expulso. Porém, o Totti é uma lenda do futebol, né? Então talvez por isso que a galera não tenha ido confrontar ele, não tiveram coragem, sei lá". E também na Itália, quando jogava no Milan, o Ibrahimovic enfrentou um próprio companheiro de equipe no treinamento. Exatamente, ele caiu no fight, caiu na porrada com o zagueirão americano Onielwo, que jogava no Milan naquela época, com quem o Ibra tinha suas diferenças, e diz o Ibra na sua autobiografia que eles começaram ali a discutir e tal, e começaram a brigar. Ele diz lá no livro dele que o Onielwo lá era do tamanho de uma casa, né? Um maluco gigante mesmo. E ele falou o seguinte: "Eu não tô falando sobre uma briguinha, foi coisa de vida ou morte. Nós éramos 2 caras peso pesado e estávamos rolando no chão, socando e joelhando um ao outro". Talvez pode ser exagerado, né? A gente nunca sabe o que aconteceu de verdade porque não tem imagens, não foi filmada essa briga. Porém, o Ibrahimovic disse que ele saiu da briga com uma costela quebrada. Então o bicho quebrou uma costela no treino da própria equipe, lutando contra um companheiro. É uma parada muito louca. Por falar em parada muito louca, um dos momentos mais malucos que a gente já viu foi quando o Cantona deu uma voadora num torcedor do Crystal Palace. O Cantona jogava pelo Manchester United e ele tinha sido expulso de campo. Enquanto ele ia em direção ao vestiário, um torcedor começou a descer lá da arquibancada pra vir xingar ele perto do gramado. O Cantona ficou indignado e deu uma voadora no cara, velho. Acabou sendo suspenso por 8 meses do futebol, né? Não pôde mais jogar. E foi altamente divulgado que o torcedor tinha falado assim: "Ah, volta pra França, seu arrombado", não sei o que, xingado o Cantona nesse tipo de... com xenofobia, assim, sacou? Porém, o torcedor que foi agredido, que chama Matthew Simmons, né? Ele disse que... olha só o que ele disse, que ele falou pro Cantona: "Fora, fora, fora. Vai pro chuveiro mais cedo, senhor Cantona".
quem que esse cara quer enganar, velho? Na moral, tu tá lá torcendo contra o time adversário, tu desce a arquibancada indignado pra xingar um torcedor, aí você fala, vai pro chuveiro mais cedo, senhor Cantona. Ah, pô, o cara quer enganar a gente assim, acha que a gente é otário, velho. Mas foi um lance chocante, né? Uma voadora num torcedor, cara. E o próximo caso envolve o Haaland, mas não o Haaland mais famoso, que tá brilhando hoje em dia, e sim o pai dele, o Wolf Haaland, que também era jogador de futebol, passou muito da sua carreira na Inglaterra jogando pelo Nottingham Forest, pelo Leeds e pelo Manchester City. Até por isso, o Haalandinho nasceu em Leeds, na Inglaterra, apesar de ser norueguês, ele também tem essa foto aí quando era moleque vestindo a camisa do Citão. E essa é uma história de vingança, mano, digna de um filme, né, quase. Olha só o que aconteceu, eu vou te contar. O Haaland, pai, jogava no Leeds, e o Roy Keane jogava no Manchester United, e num jogo entre esses dois times, os dois estavam se pegando ali, o Keane ficou indignado, né, e tentou assim derrubar o Haaland, meio que metendo, sabe aquele, dando aquela banda por trás assim pra derrubar o cara, só que nesse lance o próprio Keane se lesionou e teve uma lesão de ligamento, né, e quando ele tava lá no chão se contorcendo, o Haaland pai veio e deu na cara dele falando assim, ó, você tá ali simulando, não foi nada, não sei o que. Ele não sabia, obviamente, que o cara tinha tido uma lesão no ligamento, e isso deixou o Roy Keane incomodado e com um rancor tão grande no coração, mano, que ele ficou bolando a sua vingança por quase 4 anos. Exatamente, mano. 4 anos depois, praticamente, um pouquinho menos, teve um novo jogo entre Manchester United e Manchester City. Agora o pai do Haaland jogava lá no Manchester City, certo? E o Roy Keane, na hora de enfrentar o cara, velho, falou assim, nas palavras dele mesmo, no seu próprio livro, eu esperei o suficiente. E aí o que ele fez numa disputa ali já no finalzinho da partida, ele foi de forma criminosa com as travas da chuteira no joelho da perna direita do Haaland pai. E no livro o Roy Keane também escreve o seguinte, eu cheguei pesado pra caralho nele, a bola tava lá, eu acho. Olha a ironia do cidadão, mano. Ele ainda fala, eu acho, tipo, acho que a bola tava por ali, né? Toma essa, seu filho da puta. O cara escreveu isso, mano. Ele escreveu isso. E ele ainda disse que não se arrepende, né? Mas que ele nunca quis lesionar o cara. Não, não, não. Você entra com as travas da chuteira no joelho do adversário, mas eu não quero lesionar, né? E esse incidente ficou marcado como o dia que o Keane encerrou, acabou com a carreira do Haaland. Mas isso não é 100% verdade, porque o Wolf Haaland recebeu essa entrada do Roy Keane no seu joelho direito. E os problemas que ele teve depois de lesão durante a carreira, cirurgia e tal, foram no joelho esquerdo. De qualquer maneira, o Wolf Haaland depois, no futuro, falou o seguinte sobre aquele caso, né? Depois daquele lance, eu nunca mais joguei uma partida completa. Será uma coincidência? Ou seja, ele de alguma maneira acho que culpa aquela entrada por ter ajudado a encerrar, acabar com a sua carreira. O futebol é um esporte que deixa todo mundo à flor da pele, né? E às vezes essas coisas acontecem. Obviamente que a gente é contra a violência em geral, mas esses lances fazem parte da história do esporte, gostando a gente ou não, né? Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiram, deixem outros casos nos comentários, caso eu tenha esquecido de algum. E deixa o like na saideira que ajuda a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente. Tamo junto, grande abraço, falou! E não sejam escrotos assim quando estiverem jogando uma peladinha com os amigos, né?